Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. Começando a semana bem zaça. Quando eu falo isso, você já sabe que nós estamos trazendo política, né? Porque o RD News é o case de sucesso de política. E estava faltando uma pessoa muito importante do Republicanos que nós conseguimos trazer hoje. Você vai conhecer junto comigo os bastidores desse partido aí que está ganhando muita visibilidade, está tendo muita... eu vou falar uma palavra, não sei se você conhece, mexação de cadeira. Vamos ver como que é o nosso querido e jovem deputado Diego Guimarães. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Grace. Obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui no podcast do RD News, site que a gente frequenta todo santo dia para poder se alimentar de política e poder falar sobre o nosso trabalho na Assembleia, sobre o nosso Partido Republicano, sobre esse estado que eu amo de coração e que a gente tem trabalhado bastante para poder ajudar ele a continuar desenvolvendo. Para mim é uma honra. Obrigado mais uma vez e vamos em frente. Vamos em frente, deputado. Olha, eu já conversei aqui com o Moreto, Hugo Garcia, conversei nos bastidores até com o Nery Geller, que está aí de olho no Republicanos, e eu estou sentindo que o Republicanos daqui a pouco vai virar o novo PL, hein? Todo mundo se enchendo aí os olhos para ir para o partido. Como que você está, você que já faz parte dessa sigla, junto com alguns vereadores, como que você está vendo esse novo momento do partido de vocês? Bom, eu fico muito feliz de eu poder participar dessa evolução que o Republicanos passa aqui no estado de Mato Grosso, né? O Republicanos em 2020 elegeu 7 prefeitos. Hoje nós temos 12. Caramba. Nós tínhamos algo em torno de, se eu não me engano, 11 vice-prefeitos. Nós elegemos 22. Nós éramos algo em torno de 70, 80 vereadores. Nós fomos para 168 vereadores. Em 2022 tinha só um deputado estadual, Moreto. Agora somos 2 lá na Assembleia. Temos o vice-governador. Proporcionalmente, nosso partido foi o que mais cresceu, foi o segundo que mais cresceu nas eleições de 2024. Só perdemos para o PL, que teve aí a eleição, salvo engano, de 22 prefeitos e cresceu mais do que nós. É um partido bom, é um partido leve, é um partido de centro-direita, um partido que dialoga, mas que não perde seus princípios e que acredito que em 2026 tem tudo para ter o futuro presidente da República, Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo. Eu acredito que com a inviabilidade que hoje existe na candidatura do Bolsonaro, é o melhor nome que a direita tem para disputar a presidência da República, talvez numa casadinha dele ali com o PL, tá? Sendo Republicanos com PL na chapa majoritária, e aqui no estado de Mato Grosso também. Eu acredito que nós temos tudo para ter o próximo governador com a reeleição do Otaviano Pivetta, que deve assumir, acredito eu, o governo a partir de março de 2026 e ir para a reeleição. Então, é um partido atrativo, é um partido leve, é um partido que tem grandes expoentes dentro do estado e fora dele também. Então, acaba trazendo essa atração e eu fico muito feliz de poder ter participado dessa construção partidária nos municípios, junto com o Moreto, junto com o nosso presidente Adilto Sacchetti, Eduardo Moncioli, também com o Otaviano Pivetta, e poder ver que tem dado certo, tem tido uma boa aceitação no meio político e também na população, fazendo com que o partido cresça automaticamente. Ô deputado, recentemente nós tivemos aí a entrada do deputado Nininho no Republicanos, né? Tem a situação também do Nery Geller. Como que o senhor, que faz parte da sigla, estão recebendo essas pessoas? Porque o Nininho já foi deputado estadual, né? O Nery tem aí, eu andei conversando com ele tem aí uma vontade de sair para deputado federal. Como que você está vendo? Porque você vai sair para reeleição, como que vai ser? Bom, o partido já até assinou a ficha de filiação do Nininho, né? Eu participei dessa assinatura, esqueci de mencionar o Nininho, até peço desculpa ao Nininho. É um deputado já de 3, 4 mandatos, salvo engano, tem uma representatividade muito grande em todas as regiões do estado. Acho que vem para colaborar muito, carrega em suas pautas o agronegócio, o empreendedorismo, representa mais fortemente a região sul do estado, então é um baita deputado. Se perguntar se eu vou à reeleição, ainda não defini se serei candidato em 2026. Eu sempre comento que o foco agora é trabalho e realmente a gente se envolve tanto, ficar discutindo política de 2026 um ano e meio antes, eu acho que é muito cedo. Devo definir isso no final desse ano, início do ano que vem, junto com meus amigos, junto com as pessoas que me apoiam, com os vereadores, com os prefeitos, lideranças, família,
conversar com a minha esposa para decidir. Agora, se eu for candidato em 2026, será deputado estadual. É uma certeza que eu tenho, não tenho desejo de ir para Brasília nesse momento, pelo meu momento familiar, 2 filhos pequenos, minhas coisas estão todas por aqui, minha família, primeiro que eu não quero perder esse vínculo diário com a minha família, que acaba que ter que ir para Brasília toda semana, a gente acaba tendo essa perda do contato diário, e tem interior para ir, tem Cuiabá para cuidar, tem as andanças para a gente fazer. Então, se eu for candidato em 2026, será deputado estadual. A vinda do Nery Geller, eu não sei se ele já bateu o martelo, não sei ao certo como é que tá. A gente até teve um desencontro de conversas quando eu mencionei que a sinalização dele, que foi ministro, salvo engano, do governo da Dilma, vindo para o republicano, demonstra que ele percebe que é um caminhar interessante para a sua trajetória política, para a trajetória política daqueles que o acompanham, migrar para a direita. Então, muito embora ele tenha sido um ministro da Dilma, mas sempre defendeu o agro, ele tem um trabalho prestado pelo agro, que é muito importante. Então, ele deve bater o martelo. Eu ouvi dizer que ele estava sendo namorado por outros partidos, mas nós vamos ter uma chapa de federal, isso eu tenho convicção. Nós temos ali a Cássio, nós temos como pré-candidato o Dr. Leonardo, o Juarez Costa, tivemos já algumas conversas enquanto partido de que ele virá para o partido também. Teremos uma chapa de federal muito concisa, muito forte, para eleger de 1 a 2 deputados federais no ano de 2026. Então, as nossas pré-candidaturas, tem o Carlinhos Figueiredo, vereador de Várzea Grande, que tem um desejo e vem construindo uma pré-candidatura aqui na Baixada muito forte. Vereadora Maísa, né? A vereadora Maísa também é um nome que pode postular federal ou estadual, ela está preparada para isso. Acredito que é um bom nome que a gente tem dentro do partido. Então, é um partido que cresce de maneira organizada, de maneira extremamente democrática nas conversas. Nenhuma decisão no partido é tomada de cima para baixo. Isso eu tenho que reconhecer o trabalho do Sacchetti nesse sentido, nos possibilita participar das discussões e também na atração de novos nomes para vir para a legenda, para preparar esse time para 2026. E aí tem a conversa do MDB. Eu vi uma declaração sua, aí você até me fala se é ou não, né? Vi na imprensa que você não é muito favorável dessa questão, dessa junção, né, do Republicanos com o MDB. O MDB hoje está meio assim pro lado do presidente Lula, da esquerda. Como que você está analisando isso? Isso é verdade mesmo? Eu acho que tem uma máxima que fala que antes só que mal acompanhado. Não que estar com o MDB está mal acompanhado, mas a gente está bem só. Vamos criar esse partido, vamos fazer o partido crescer. Mas essas conjunturas de federação não passam por nós aqui no estado de Mato Grosso. Né? Eu tenho uma reunião marcada agora dia 9 de julho com o presidente estadual do partido, quando eu quero me atualizar e também expor para ele meus argumentos sobre se de alguma forma a gente puder também influenciar, dizendo qual é a nossa visão, olhando para o estado de Mato Grosso. Não que aqui no estado a gente não possa caminhar juntos, mas o Republicanos tem o seu tamanho, está bem organizado e tem como caminhar sozinho para as eleições. Quando você fala de uma federação, na cabeça do eleitor já entende que houve uma fusão, parece, mas não é uma fusão. Cada partido continuaria tendo vida própria. E essa é uma definição que Brasília, os partidos a nível nacional vão ter que tomar até outubro, né? Eu torço para que não aconteça, mas se acontecer, vamos dialogar internamente aqui no estado de Mato Grosso com o MDB para poder construir também a caminhada rumo às eleições de 2026. Porque 2022, o eleitor, ele deixou aí bem claro que não queria esquerda, né? Tanto que o PL, vocês conseguiram eleger bastante os candidatos. E aí, por exemplo, tem o Nery Geller, né? Ele era da gestão aí da Dilma, do Lula, né? Não tem como, fez um trabalho bom e tal, mas aí tem essa questão. Então, quando o Republicanos fala que é centro-direita, e aí o eleitor, ele não vai captar isso, né? Então é meio arriscado. Mas se você analisar o MDB, alguns nomes de destaque do MDB aqui no estado, e aí eu vou citar, por exemplo, a deputada Janaína Riva, ela nunca teve um posicionamento de esquerda. Aqui no estado, não. O Juarez vota algumas matérias com o governo, mas defende o agro, tem um posicionamento também mais inclinado à direita. O Nery, inclusive, eu falei isso e repito, eu fui do progressista. Eu, na eleição de 2020, eu tive que me filiar ao Cidadania, que foi o partido que nos acolheu, porque nós estávamos num momento de guerra política dentro de Cuiabá, e o Emanuel Pinheiro blindando partidos para não permitir candidaturas dos vereadores de oposição. E foi o Marco Marrafon, presidente estadual de Cidadania, que me acolheu. E aí alguns falam, Diego, mas você era do partido esquerdo. Gente, foi o que me sobrou em 2020.
E o Marrafon foi um cara espetacular, não poderia ir para eleição sem estar num partido. No partido que eu estava, que era o progressista, não tinha a garantia de que eu poderia ser candidato à reeleição. Então, logo fui eleito, eu pude depois migrar para o republicano, que é onde eu me sinto muito confortável. Então, essa caminhada, e eu falo sempre, o Diego de hoje não é o Diego de 6 anos atrás. A gente aprende muita coisa na jornada da vida. E na política não é diferente. Da mesma forma que o Neri de hoje não é o Neri de 4 anos atrás, de quando foi ministro. Certamente ele amadureceu também, ele tomou conhecimento, ele ouviu as pessoas e entendeu que o melhor para a jornada política, o melhor para o Estado e o melhor para o Brasil era migrar para um republicano, um partido que está inclinado à direita e não a um partido que esteja inclinado à esquerda. Então, é um reconhecimento de que o lado de lá não tava bom, não é o correto. Então, isso é também algo que eu acredito que o eleitor vai observar em 2026. Certo. Agora nós tivemos aí uma semana em que o Senado aprovou o aumento de cadeiras. Aqui vai ter um impacto de 30, né? 30 deputados. Aumentariam, eu não sei como que é isso, mas aumentariam 6 cadeiras. Isso. Eu só não sei se vai depender de aprovação da Assembleia ou não. Isso eu não tenho conhecimento. Isso aí, você gostou como parlamentar? Você acha que vai agregar mais, principalmente para 2026? Olha, tem uma questão que toca... Eu defendo muito a pauta do empreendedorismo, sou autor aí do Código de Defesa do Contribuinte, que é o pagador de imposto no nosso estado. Defendo o agronegócio, o pequeno, o médio, o grande produtor. Me sinto muito privilegiado de poder defender o setor que gera emprego, renda e principalmente paga imposto, sustenta a máquina pública nesse estado. Tá? Então, se você parar para analisar, hoje, eu acredito que dentre os deputados eu sou o que mais pega no pé quanto ao aumento de taxa, aumento de impostos, aumento de gastos públicos. Então, O que me preocupa, se houver aumento de cadeiras sem aumento de despesas, é uma coisa. Agora, se for aumentar cadeiras e aumentar despesa, aí eu sou contra. Mas não tem como, vai ter que aumentar, né, deputado? Porque onde que vai colocar? Discordo no seguinte sentido, o 1/10 é uma parcela do orçamento que vai para os poderes. Digamos, é 1%. Certo. Vai para a Assembleia, assim como X% vai para o TJ, X% vai para o Ministério Público, X% vai para a Defensoria. O TJ faz concurso público, aumenta o número de comarcas, aumenta o número de juízes, aumenta o número de servidores, sem necessariamente ter que aumentar o percentual seu do orçamento. Dentro do orçamento que ele já tem, ele pode acomodar novos juízes, novos servidores, é possível. Da mesma forma, a Assembleia já tem um orçamento extremamente robusto. Que eu não sei se é 1,5% do orçamento do Estado que vai para a Assembleia Legislativa. Dentro desse orçamento, eu entendo que é possível fazer arranjo, diminuir servidor daqui, diminuir despesa com alguns serviços, com comunicação, não sei ao certo, e acomodar novos deputados dentro do mesmo custo para o contribuinte. Se aumentar a despesa para o contribuinte, eu sou contra. Se mantiver a mesma despesa, é como se eu falasse para o cidadão, você quer ter 1 ou 2 funcionários, vai falar quanto custa? Eu falo, vai custar o mesmo tanto. Eu falo, prefiro ter 2. Você quer ter 24 ou 30 deputados? Ele vai perguntar, vai custar mais para mim? Se me falar que não, eu aposto que a população quer ter 6 deputados a mais trabalhando por ele. Correndo atrás de recursos federais, aprovando leis, representando setores da sociedade que ainda não se encontram representados dentro da Assembleia. Né? Regiões do Estado, nesse Estado que tem essa dimensão colossal que o Estado de Mato Grosso tem. Então, se não aumentar a despesa, é uma situação. Se aumentar a despesa, para mim muda tudo e aí eu acredito que não deve ser aprovado nenhum aumento dentro da Assembleia, porque não é o momento, o contribuinte não aguenta mais. Quem empreende, eu tenho uma mãe que é uma microempreendedora, aí minha mãe tem uma matriarca de construção de pequeno, médio porte, e ela fala, filho, eu pago mais imposto dentro dessa loja do que lucro que eu tenho. Eu pago muito mais imposto do que lucro que eu tenho. É encargos trabalhistas, é imposto municipal, é imposto estadual, é alvará, é não sei o que, é imposto federal e vai, no final das contas ela fala, estou trabalhando para pagar o governo. Então a população não aguenta mais, isso eu escuto dentro de casa. Praticamente todo final de semana que eu estou com a minha mãe, ela vem fazer a choradeira e falar. E ela sente na pele isso. Então, se for aumentar a despesa, uma situação. Se não aumentar a despesa, aí eu acredito que até a população compreenderia e falar, não, eu prefiro ter algumas regiões, como por exemplo Norte Araguaia, algumas regiões como a região de Counísia, Juruena, Cotriguaçu, enfim, que às vezes carece de uma proximidade maior de um deputado que hoje não tem.
Então, seria interessante se não aumentar a despesa. Se aumentar a despesa, para mim, não deve nem cogitar isso. E o senhor foi muito feliz em tocar no Nortão, porque eu vou perguntar para o senhor, porque foi isso que eu pensei. Eu vi a notícia agora, essa semana, que o senhor falou que o prefeito lá tinha calado a boca da oposição em relação à questão de saúde ali na região de Sinop, né? E aí eu queria saber o que o Diego Guimarães anda fazendo lá pelo Nortão. Você já está fazendo o termômetro, eu sou do deputado? norte. O Wilson Santos brinca comigo, fala, Diego, você tem uma vantagem, você é da Baixada Cuiabana, você tem raiz na Baixada Cuiabana, meu pai é poconeano, minha mãe é varzé-grandense, eu fui vereador 2 mandatos em Cuiabá e com muito orgulho, só que eu morei 18 anos em Guarantã do Norte. Eu já nasci, eu acabei nascendo em Cuiabá porque não tinha hospital lá na época. Meu pai foi em 82 para Guarantã. Eu nasci em 85, minha mãe grávida veio a Cuiabá, teve o parto e voltei 30 dias depois para lá. E eu me considero de coração guarantaense. E lá a gente teve uma vida, a melhor infância, a melhor juventude, e até a vida adulta ali com 18 anos eu volto a Cuiabá para poder fazer faculdade de Direito na Universidade Federal. E aí eu sigo minha vida como advogado aqui. Na minha eleição para deputado, eu tive quase 5 mil votos em Guarantã do Norte. Na região toda eu tive 8 mil votos. Conheço Sinop desde a minha infância. Era a nossa capital do Norte, sempre foi a capital e hoje está ainda bombou, né, a cidade. E o Roberto Dorner, ele foi do nosso partido, Republicanos, a gente estreitou, eu procuro auxiliar a cidade, mando o recurso, já encaminhei esse ano 1 milhão de emenda que deve ser paga aí nos próximos dias. Talvez quando for para o ar até o nosso programa aqui, talvez eu já tenha pago essa emenda. Vou mandar mais 1,5 milhão. E teve uma mexida recente e que o secretário foi trocado, assumiu o Érico, ex-prefeito de Guarantã, pelo trabalho que ele fez em Guarantã na saúde, com hospital municipal, zerando fila de cirurgia, 10 leitos de UTI, centro de hemodiálise, nós fizemos lá, ajudei muito ele nisso. Desenvolveu e virou a página da saúde de Guarantã. Percebendo isso, o Dorner convida ele para assumir a saúde de Sinop em aproximadamente 45 dias. E a saúde de Sinop vinha realmente, e ainda não está perfeita, tem muito que evoluir ainda, mas vinha num cenário caótico e alguns ajustes feitos, pequenos investimentos, mudou já a cara da saúde de Sinop. E aí eu falei, o prefeito silenciou a oposição com as atitudes. Isso é reconhecido também pela população. A gente percebe alguns vereadores falaram em tribuna, até aqueles que criticavam bastante hoje já estão mais reticentes em fazer críticas, e as críticas bem mais moderadas, e as críticas têm que existir também. E aí teve um vereador que ficou bravo. Foi, o Ostentação, ficou bravo com você. Lava a boca e não sei o quê, e aí falou que Sinop não precisava de esmola. Falou, ele se equivocou, 500 mil que você está mandando para cá é esmola. Gente, 500 mil, 1 milhão, na verdade, que eu mandei, para nenhum município do estado é esmola. O Abílio, recentemente, estava me cobrando. Diego, cadê a emenda de 1,5 milhão que você mandou para Cuiabá? Ainda não pagou, cara? Cuiabá precisa. Eu estou falando de Cuiabá, que tem um orçamento de 5 bilhões de reais, aproximadamente 5 bilhões de reais. Nós estamos falando que o prefeito está nos cobrando e ele está correto, e eu tenho que pagar a emenda, o governo tem que pagar a emenda para poder ajudar a saúde de Cuiabá. Então, eu falo sempre assim, eu fui um vereador aqui, eu fui vereador de oposição em Cuiabá, extremamente crítico, sempre fui, mas nunca torci por quanto pior, melhor. Entendi. Nunca torci. Eu votei do Emanuel Pinheiro quando eu estava como vereador, acredito que 80% dos projetos dele votei favorável. As críticas que nós fazíamos eram fundamentadas, que depois você ia ver, foram validadas pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, com estudo de causa, aprofundando na situação, como foi o medicamentos vencidos, semáforos inteligentes, CPI da saúde, CPI do paletó. Então, não dá de fazer um trabalho raso. E aí eu percebi que o vereador parece mais querendo só torcer para dar ruim, porque ele está ganhando holofotes com isso. Eu acho que não é esse o caminho. Ele é um cara inteligente, o vereador Marcos Vinícius, ele é um cara inteligente, acho que ele precisa fazer essa reflexão. E lógico, quando tiver errado, critique. Agora, quando a coisa melhorar, faça os elogios, se assim achar que cabe, ou modere as suas críticas para que aponte para um rumo de assertividade e melhoria na qualidade da prestação de serviço para a população. Então tá aí, tá esclarecido. Não é do nada que o deputado Diego Guimarães defende o Nortão. Ele que se criou lá. E a gente tem um vínculo agora, por exemplo, nós conseguimos pela CPI da telefonia, que encerrou há aproximadamente 1 ano, o Distrito de União do Norte, 12 mil habitantes, em Peixoto de Azevedo, não tinha telefonia. Estava previsto pelo leilão do 5G, a Anatel previa para 2029 essa torre de telefonia. E aí nós fizemos um trabalho, audiência pública, cobrança, Brasília,
E está sendo instalada agora a Torre de Telefonia União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo. Eu quero estar lá agora no dia 3 para poder acompanhar a obra e poder levar o resultado que eu acredito que é o que a população mais precisa, é de resultado, de entregas efetivas, especialmente num serviço tão importante. Hoje as pessoas falam, não, mas tem internet, dá de usar o WhatsApp, dá de usar banco, dá de usar Starlink. O problema é que muitos serviços, Grace, chega um código para poder validar o banco. Tem que chegar pelo celular. Aí chega pelo sinal da torre de telefonia, não vai chegar pela internet. E muitos serviços como banco, transações bancárias, compras online, acabam que ficam impedidas essas pessoas de conseguirem fazer serviço. Tem que, às vezes, migrar 80 quilômetros até o município de Peixoto para poder fazer serviço. Então, eu tenho um amor, um carinho todo especial pelo Norte, assim como eu tenho também aqui pela Baixada Cuiabana. Perfeito. Olha, deputado, queria lhe agradecer por você ter vindo aqui. Foi muito bom ter esse prisma de um parlamentar lá dentro da Assembleia, do Republicanos. A gente está vendo um cenário aí, vai ter muito candidato do Republicanos para deputado estadual e o senhor já pintou também para federal, né? Isso. E aí, o Piveta, tem um segundo nome, esse Piveta? Não, o Piveta, o primeiro é Piveta, o primeiro nome, prioridade do partido para governo é Otaviano Piveta, o segundo nome é Otaviano Piveta, o terceiro nome é Otaviano Piveta, e o quarto, o quinto, ele há de ser o nosso candidato, assim nós queremos. E por que eu falo isso, tá? De todos os pré-candidatos que estão, seja Jaime Campos, Wellington Fagundes, o Carlos Fávaro, e a sua colega Janaína, outros nomes. A Janaína também, nenhum desses nomes, e aí eu falo pro cidadão mato-grossense, garante ao cidadão mato-grossense a continuidade e a possibilidade real de melhoria do governo do estado na prestação de serviço, nas obras nos próximos 4 anos. Nenhum dos 4 consegue fazer isso. O único que consegue, porque ele já está dentro da máquina, tem tido entrega, comanda algumas importantes pastas, é o Otaviano Piveta. Eu acredito que ele pode ascender ao governo, pode melhorar, porque muda um pouco a concepção, a forma de trabalhar. Ele tem um jeito mais fechado de ser. O Mauro é mais político, mas ele é do trabalho, vai até tarde dentro do palácio. E eu acredito que ele é o único. O Wellington e Jaime não conseguem garantir isso para a população. E tem muito problema no governo do estado, mas esse governo que nós viemos acompanhando há 7 anos, eu acredito que estará no rol dos melhores governos que o estado já teve. BR-63 sendo duplicado, 6 grandes hospitais, escolas reformadas, a avaliação no índice da medição da qualidade da educação saltando de forma assustadora em melhoria, convênios com o município, pavimentação asfáltica, educação, saúde, que tem seus problemas, mas evoluiu bastante, repasses dentro do prazo para os municípios. Jaime não consegue assegurar que vai manter isso. O Wellington não consegue assegurar que vai manter isso. Carlos Fávaro não consegue assegurar que vai manter isso. Janaína, com todo respeito a esses daqui, não conseguem assegurar. O Otaviano pode falar, eu sei como fazer. Eu estou há 7 anos dentro do governo, atuante como vice-governador, e como governador eu posso manter e melhorar isso. E eu acredito que é o que o Mato Grossense precisa e quer. Tá ok. Obrigada, deputado. Valeu, eu que agradeço. Um abraço. Gente, olha, segue a gente nas redes sociais, segue o deputado também para você acompanhar o trabalho dele, a gente acompanhar toda essa jornada política do Diego Guimarães aí no Republicanos, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.